dia! Olá, meus amores! Viguetes! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre multipropriedade. Eu já vou começar dizendo que multipropriedade não é para todo mundo e não é para todo terreno, mas multipropriedade é um tipo de negócio que pode quadruplicar o seu negócio. Multipropriedade é um tipo de negócio que pode aumentar em até 4, 5 vezes o seu VGV. Então é um negócio muito tentador. E por que multipropriedade não é para todo mundo? Então vamos começar dizendo o que é multipropriedade. Bom, multipropriedade é um tipo de desenvolvimento imobiliário onde a gente, diferente da incorporação imobiliária, onde a gente vende uma fração ideal. Então vamos voltar um passo para trás aqui. O que é a incorporação imobiliária? É a gente fazer a venda de uma unidade autônoma, a gente fazer a venda de um imóvel, de uma vaga de garagem, de uma área privativa, né? Um apartamento, uma vaga de garagem, uma loja, uma sala comercial, um apartamento, um lote com casa. E normalmente a gente vende na planta, ou seja, primeiro a gente vende para depois construir. Então na incorporação imobiliária a gente vende uma unidade autônoma. Então aquele apartamento, aquela vaga de garagem é minha para sempre, perfeito? O que acontece na multipropriedade? Na multipropriedade, a gente vende uma fração do tempo. Ao invés de eu vender esse apartamento, essa vaga de garagem para uma única pessoa, eu vendo uma cota de tempo. Eu vendo a possibilidade da pessoa poder usufruir daquele imóvel por um período de tempo. Então, como é que isso funciona? A nossa lei, a lei de multipropriedade do Brasil, eu esqueci o número da lei agora, ela é de 2018. E ela permite que a gente possa vender, a cota mínima que a gente pode vender é uma cota de 7 dias. Existem outros mercados que trabalham com cotas menores, inclusive a gente tem o time sharing, que é quando você faz a gestão de tempo, mas aí são horas, são dias, e você não é dono daquele período específico. Vou explicar. Na multipropriedade, a gente pode vender uma unidade em 52 cotas, ou seja, a gente pode vender 52 semanas, porque o ano tem 52 semanas, então cada apartamento, vou usar o apartamento como exemplo, ele pode ser vendido para 52 pessoas. Por que 52 pessoas? Porque a gente tem uma cota de 7 dias, essa é a cota mínima que existe no Brasil. E aí, como é que a gente trabalha isso? É óbvio que dependendo do tipo de produto, você tem multipropriedade para médio padrão, para padrão alto e para padrão altíssimo padrão, né? Normalmente, quando a gente fala multipropriedade, a gente está falando numa cota de 1 a 2 semanas. Esse é o padrão. E se a gente for falar de mais padrão ainda, é a bissemana, ou seja, a gente vende uma cota de 15 dias. Então, significa dizer o seguinte, se eu tenho um apartamento, vamos fazer uma conta de padaria aqui comigo. Se eu tenho um apartamento, e esse apartamento tem custa R$1.000, ou R$1 milhão esse apartamento. Concorda que quando eu tenho um único proprietário, esse proprietário ele é dono dessa unidade, ele pagou R$1 milhão para estar nesse imóvel. Quando a gente fala sobre multipropriedade, normalmente a gente está falando sobre destinos de lazer. Porque para a gente ter uma multipropriedade, a gente precisa ter 3 coisas. Ou eu levo a pessoa para um destino, ou o empreendimento se torna um destino. Então, vou dar um exemplo. Eu vou criar uma multipropriedade em Florianópolis, em Balneário Camboriú, em Búzios, em Milagres. Eu vou criar um empreendimento de multipropriedade numa região que já é um destino turístico. É uma região que as pessoas já têm um volume de visitação alto. Então, primeira coisa, para ser uma multipropriedade, eu tenho que ir para um terreno, para um destino que tem um fluxo de visitantes muito alto. Então, quando a gente vai analisar fazer ou não uma multipropriedade, a primeira coisa que a gente vai olhar é fluxo de visitantes e vai olhar a taxa de vacância dos empreendimentos voltados para a segunda moradia, voltados para lazer. Isso é voltado para hotelaria, né? Então, já entendendo, multipropriedade não é para morar, é um empreendimento utilizado para você usufruir por um período de tempo. Então, para se valer a pena fazer uma multipropriedade, a primeira coisa, eu tenho que ter um destino consolidado. Esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu posso, na verdade, ter um empreendimento que seja o destino. Aí vou dar exemplos. Tem empreendimentos voltados para o surf, tem empreendimentos voltados para o golfe, empreendimentos voltados para o vinho, aonde eu crio o destino a partir do empreendimento. Então, eu crio uma multipropriedade
aonde esse empreendimento vai ser o destino. E eu tenho a terceira forma de fazer, que é a melhor, que é quando eu uno o destino, que já é consolidado, um destino de lazer, um destino turístico, com um empreendimento que vai se tornar um destino. Eu faço um resort. Quando eu tenho essas duas coisas, normalmente é quando a multipropriedade tem um resultado melhor. E por que é tão interessante trabalhar com multipropriedade em relação ao VGV? Vamos voltar para aquele meu exemplo do empreendimento de 1 milhão. Se eu tenho um apartamento que custa 1 milhão, vou aumentar um pouquinho mais, vamos falar de 2 milhões. Eu tenho um apartamento que custa 2 milhões e esse apartamento é beira-mar, lá em Florianópolis. Esse apartamento é beira-mar, lá em Milagres, na Praia do Patacho. Concorda que menos pessoas terão acesso a comprar esse apartamento de 2 milhões beira-mar? Então a multipropriedade é uma forma da gente tornar o acesso a esse tipo de empreendimento mais fácil. Transformar esse tipo de produto num produto com maior liquidez. Então o que a gente faz? Ao invés de eu vender esse apartamento, que a pessoa vai ter direito a 365 dias no apartamento, mas eu vendo esse apartamento uma única vez por 2 milhões, o que eu faço? Eu crio uma cota de investimento, eu crio uma cota de multipropriedade, né? Não cota de investimento, eu crio uma cota de multipropriedade e eu vendo a cota desse apartamento. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu vendo a cota do apartamento por 100 mil reais por uma semana. Significa que se eu vender 52 semanas, eu vou ter 5 milhões e 200. Então, aquele apartamento que eu ganharia 2 milhões, eu passo a ganhar 5 milhões e 200 com uma única unidade autônoma. Porque eu vendi essa mesma unidade autônoma como uma fração de tempo para 52 pessoas. Eu vendi esse apartamento 52 vezes. E aí, o que é importante a gente entender na hora que a gente está desenvolvendo uma multipropriedade? Da mesma forma que quando a gente vai fazer uma multipropriedade, uma incorporação normal, a gente pensa na valorização das unidades pelo posicionamento, insolação. Se eu estou no térreo, eu vou cobrar um valor. Se eu estou na cobertura, eu vou cobrar outro valor. Se eu estou no poente, no nascente, cada tipo de unidade eu vou cobrar um valor. Na multipropriedade é a mesma coisa. Porque eu vou analisar o quê? A multipropriedade, ela tem 2 objetivos principais. O primeiro é que o comprador da cota, ele vai usufruir daquele apartamento, daquele imóvel. Então ele vai, uma semana por ano, ou 2 semanas por ano, nesse exemplo que eu estou colocando, ele vai para esse resort, para esse empreendimento, e ele vai curtir ali 1 semana, 2 semanas naquele empreendimento. Então ele comprou para a segunda moradia, ele comprou para lazer, né? Só que quando eu tenho a opção de colocar esse meu apartamento dentro da gestão de vacância do empreendedor, do dono da multipropriedade, eu começo a gerar uma renda passiva. Então, muita gente também investe na multipropriedade para fazer composição de renda. Ele pode, por exemplo, comprar lá 2 cotas e aí ele tem direito a 30 dias. Ele comprou 2 cotas de bissemana. Ele tem direito a 30 dias. O que ele faz? Ele usufrui com a família uma cota de 1 semana e ele tem mais 3 semanas para ele alugar. E aí, como é que funciona essa valorização de cada uma dessas cotas? Da mesma forma que, como eu falei, que a gente tem a valorização pela insolação, poente, nascente, primeiro andar, cobertura, isso para um apartamento, para a cota de multipropriedade a gente também tem esse tipo de valorização. Se eu comprar, por exemplo, as minhas cotas na alta temporada, na média temporada, na baixa temporada, existem várias formas da gente compor essa separação de datas, tá? Então, quando você vai fazer a sua multipropriedade, você pode colocar o seguinte, que você vai fazer 15 dias seguidos, então cada pessoa vai ter direito a 15 dias corridos, ou você vai colocar que a pessoa vai ter direito a 5 dias na média temporada, 5 dias na alta temporada, 5 dias na baixa temporada. Tem várias formas de você compor essa tabela de preços da sua cota. E o que é interessante é que com a lei da multipropriedade, que é uma lei de 2018, no momento em que você compra a cota, essa fração de tempo, né, quando você compra essa cota da multipropriedade, ela é sua para sempre. Então, da mesma forma que você tem a posse, né, você tem a escritura de um apartamento, você vai ter a escritura da sua multipropriedade. Inclusive, você vai passar isso para os seus herdeiros. Então, não é que você está comprando uma cota de multipropriedade de 15 dias, você vai ter acesso a 15 dias
dentro desse imóvel e que você vai ter essa cota por um período de tempo. Não. A partir do momento que você comprou essa cota, ela é para sempre. O time sharing é diferente. O time sharing, você compra uma cota de tempo por um tempo determinado. E aí, o que é importante? Quando a gente fala sobre multipropriedade, a gente tem que entender algumas coisas também. Por que multipropriedade não é para todo mundo? Porque, primeiro, multipropriedade não é para qualquer terreno, porque é muito tentador, tá? Quando a gente fala em multipropriedade, a gente está falando em lucratividades aí acima de 40%. E a gente está falando em VGVs altos, bem altos, né? Pelo menos acima de 50 milhões, assim, para começar a fazer sentido. Mas o ideal é você ter VGVs acima de 100 milhões para trabalhar com multipropriedade. Mas quando a gente está falando sobre multipropriedade, o que a gente tem que entender é o seguinte: não é simplesmente multiplicar o seu VGV por 4, não é porque... Não é esse exemplo que eu coloquei, né, do meu apartamento de 2 milhões, aí eu vou vender o apartamento em 52 cotas e meu apartamento vai valer então 5 milhões e 200. A conta não é simples assim. Por quê? Para eu fazer uma multipropriedade, 2 pontos que são cruciais é que a gente vai ter que fazer um lazer mais rebuscado. Então a gente vai gastar mais na obra. O custo de obra de um mesmo terreno, com o mesmo número de unidades, eu tenho lá 50 apartamentos, e eu vou colocar esses 50 apartamentos na multipropriedade, no mesmo terreno eu vou gastar muito mais desenvolvendo a obra da multipropriedade do que desenvolvendo a obra da incorporação. Por quê? Porque na obra da multipropriedade eu vou fazer um lazer muito mais rebuscado, eu vou ter mais piscinas, eu vou ter itens de lazer e de serviço que normalmente eu não teria numa incorporação normal. Num edifício que tem lá o prédio e o lazer. Eu vou ter alguns equipamentos a mais. Uma outra coisa que também é importante é o seguinte: quando a gente vai fazer a venda de uma cota de multipropriedade, a gente tem que pensar em quem está comprando essa cota. Se é uma família que vai querer ter aquele empreendimento para alugar por um tempo, e se ele é um investidor que está querendo somente fazer essa locação e ganhar o resultado dessa locação, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: normalmente quando a gente faz a multipropriedade, é importante que a gente tenha uma parceria com uma intercambiadora. Justamente por quê? Porque se eu compro uma multipropriedade na bela praia de Patacho, depois de 20 anos eu quero continuar indo para Patacho? Às vezes não. Então, a multipropriedade, ela também trabalha com essas parcerias, que são as intercambiadoras, como uma RCI, por exemplo, aonde, ao invés de você ter os seus 15 dias, os seus 7 dias, somente nesse empreendimento, você tem a opção de usufruir desses 7 dias num outro lugar. Então você entra numa rede de hoteleira, numa rede de hotéis, onde você pode usufruir desses 7 dias em outros lugares do mundo. E aí você agrega ainda mais valor para a sua multipropriedade, porque a pessoa está comprando uma cota, onde ele pode alugar, ganhar dinheiro com aquilo e também pode usufruir de hotéis em outros lugares. Obviamente, quando você fala na rentabilidade desse tipo de negócio, você tem que pensar também no seguinte, na rentabilidade que eu digo para o cliente que comprou a cota. Se ele for todo empreendimento de multipropriedade, ele tem uma administradora, né? Então não é uma convenção de condomínio normal que vai ter o síndico e vai ter alguém ali, uma pessoa que vai se tornar síndica que vai administrar. Não, a gente contrata uma administradora profissional para fazer a gestão, o concierge de serviços e o concierge de vacância. O que é isso, Carol? Ele vai fazer a gestão dos serviços, manutenção, limpeza e a gestão da vacância. O que é a vacância? A gestão dessa carteira de apartamentos para serem alugados. E aí a própria administradora é quem vai fazer essa administração da carteira, vai fazer anúncio no Booking, no Trivago, Airbnb e outros sites para trazer os visitantes. E aí uma outra coisa também que essa administradora vai fazer é que a administradora ela vai criar atividades, ela vai criar atividades que vão atrair os visitantes. Então, às vezes, eles vão contratar shows, eles vão fazer eventos, vão fazer parcerias com empresas maiores para fazer eventos dentro da multipropriedade, justamente para a gente ter uma rotatividade grande. Então, Carol, como é que eu sei se vale a pena fazer uma multipropriedade? A primeira coisa que você tem que avaliar é: 1, meu terreno é um destino? 2, o meu empreendimento vai se tornar um destino? Qual é a demanda de lazer para aquela região? Esse destino ele já é consolidado? O ideal é que você contrate uma pesquisa para analisar o fluxo de visitantes, para entender a taxa de ocupação ou a taxa de vacância, né? Então, uma coisa um é o oposto do outro.
Taxa de vacância é para entender a quantidade de imóveis vagos. E a taxa de ocupação é para entender a taxa de imóveis ocupados, né? Então, um é o oposto do outro. Mas o importante é a gente entender que é uma atividade altamente lucrativa, mas que, da mesma forma que eu falo que Minha Casa Minha Vida não é para iniciante, multipropriedade também não é para iniciante. Então, se você quer começar no mercado imobiliário, começa trabalhando com médio alto padrão. Até hoje em dia dá para trabalhar com Minha Casa Minha Vida faixa 3, que é um médio padrão. Mas multipropriedade é pra galera que já tá um pouquinho mais avançada, é pra quem já tá fazendo mentoria comigo, já tá fazendo Acelera on Demand, já tá um pouquinho mais avançado, tá? Então fica aqui a minha informação sobre o que é multipropriedade. Dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem precisa saber um pouquinho mais sobre multipropriedade e manda aqui quais são as suas dúvidas, o que você quer saber no nosso próximo Viguetes, que é o nosso encontro diário, nosso momento para tirar o estresse do mercado imobiliário, para a gente aprender sobre assuntos relevantes, para a gente tirar dúvida. Então manda sua pergunta, deixa o seu like, compartilha essa live com quem precisa saber sobre multipropriedade e vamos melhorar o mercado, vamos profissionalizar o mercado. Vejo vocês amanhã. Manda aí sua pergunta. Tchau!